O que torna um vilão bem construído e um vilão mal construído. Prepare-se porque ou você morre como herói ou vive o suficiente para me ver analisando vilões mal construídos e bem construídos. Vamos nessa! O que torna um vilão envolvente? Existem 4 coisas. A primeira é que eles impulsionam a trama principal. O trabalho do vilão é criar problemas e forçar o herói a reagir. É por isso que você frequentemente ouve as pessoas dizerem que uma história só é tão boa quanto o seu vilão. Normalmente eles querem algo. Eles vão atrás disso e acabam abalando a vida, o cotidiano do herói. Agora tenha algo em mente. O vilão deve estar ativo ao longo da história. Não queremos que ele fique sentado, esperando para ser derrotado. Ele deve perseguir seus objetivos ativamente e criar obstáculos que o herói terá que superar. O segundo ponto que torna um vilão envolvente é eles causam sofrimento. O que separa um vilão de um antagonista comum são as ações imorais que ele comete. Se você quer um vilão de verdade, ele precisa se engajar com comportamentos prejudiciais. Por exemplo, o Coringa é um vilão porque ele assalta bancos, explode hospitais e mata seus próprios capangas. Mas personagens como Apollo Creed em Rock e o Tenente Gerard em O Fugitivo não são vilões. Embora se oponham aos protagonistas, eles não fazem nada sinistro, eles são apenas os antagonistas. Agora, a grande vantagem de vilões cometerem atos imorais é que essas ações elevam a aposta da história e empurram os heróis ao limite. À medida que o sofrimento aumenta, nós torcemos para que o herói consiga detê-lo e muitas vezes nos preocupamos que talvez não consiga. À medida que o sofrimento aumenta, nós torcemos para que o herói consiga detê-lo e muitas vezes nos preocupamos que talvez não consiga. O terceiro ponto é uma conexão significativa com o herói. E isso é muito crítico. A dinâmica herói-vilão ele precisa ser cativante. Eles não apenas devem lutar pelo mesmo objetivo, mas também representar valores diferentes no processo. É como um romance distorcido, onde os dois lados são atraídos um pelo outro, ao mesmo tempo que se opõem. Eles devem ter pontos em comum, mas também diferenças notáveis na forma como abordam o tema da história. No mínimo, o vilão deve estar alinhado ao herói. Por exemplo, em Dia de Treinamento, o protagonista Jake Hoyt aprende a se tornar um policial de narcóticos enquanto trabalha para o detetive corrupto Alonzo Harris. Alonzo desafia o código de honra de Jake e ao mesmo tempo o obriga a se tornar mais duro. Alonzo é um ótimo vilão para Jake, mas não seria um bom vilão para tipo Donkey Kong. Ele não funciona como vilão de Donkey Kong porque o DK não se importa com o tráfico de drogas em Los Angeles, entendeu? A sua jornada não é sobre a complexidade moral. Ele só quer comer bananas e impedir o malvado Void de chegar ao núcleo do planeta. Então lembre-se, o vilão precisa envolver o herói tanto no nível da trama quanto no nível do personagem. Pode ajudar você a pensar no herói e no vilão como dois lados da mesma moeda. Por exemplo, Batman e Coringa são ambos fora da lei, inteligentes e mascarados, mas diferem em como controlam criminosos e como valorizam a vida humana e como veem o futuro de Gotham. Outro exemplo é o filme Louco Obsessão. O protagonista, Paul Sheldon, é um famoso autor que quebra as 2 pernas em um acidente de carro. A vilã, Annie Wilkes, é sua fã número 1, obcecada, que cuida de seus ferimentos e o mantém prisioneiro. Ambos têm interesses na carreira literária de Paul, mas ele quer escrever histórias mais artísticas, enquanto Annie quer que ele continue a sua série popular de romances. O quarto ponto que torna um vilão envolvente são motivações convincentes. Eu deixei isso por último porque nem todo vilão necessariamente terá uma motivação convincente. Às vezes um personagem não humano como o Exterminador cumpre o papel de vilão e suas motivações são simples e diretas. Mas vamos lá. Agora vamos para exemplos de vilões bem construídos e mal construídos. O primeiro tipo de vilão ruim ou mal construído é o impostor, é a fraude. Isso acontece quando o vilão principal é deixado de lado, geralmente em prol de uma reviravolta na trama. Isso prejudica as conquistas do vilão, diminui o impacto dramático da história e pode atrapalhar a dinâmica herói-vilão. Para um exemplo, a gente tem o Cavaleiro das Trevas Ressurge.
Você já sabe o enredo aqui. Bane é introduzido como um vilão imponente, alguém capaz de desafiar Batman, tanto na inteligência quanto na força. Ele é um ex-membro da Liga das Sombras e seu objetivo é completar a missão de Ra's al Ghul de destruir Gotham. Depois de quebrar a coluna de Batman, Bane arrasta nosso herói para uma prisão subterrânea antiga e conta que o filho de Ra's al Ghul foi criado lá com a ajuda de um protetor que o ajudou a escapar. Bane então toma Gotham como refém, prende a polícia no subsolo, constrói um exército, ajuda Ra's Ward a marcar um touchdown e transforma o reator de fusão nuclear em uma bomba capaz de destruir a cidade. Tudo isso prepara para a batalha final. Bane e Batman duelam enquanto os exércitos se enfrentam e Batman vence um combate direto de forma emocionante. Mas é aí que sua antiga paixão, Miranda Tate, o apunhala e revela ser filha de Ra's al Ghul. E não apenas isso, ela também é a verdadeira vilã do filme, a mente por trás de tudo. E agora, o espetáculo é dela. Ela manda seu capanga Bane acabar com Batman, enquanto ele sai para derrotar a cidade com uma bomba nuclear. E antes que Bane consiga completar a tarefa, ele é morto pela Mulher Gato em um momento de alívio cômico. E isso é péssimo, porque Bane foi estabelecido como o vilão principal e um vilão dominante, mas infelizmente, durante a batalha final, ele é rebaixado ao papel de capanga de luxo. Agora, eu não tenho problema com a reviravolta básica de Talia ser maligna, isso é aceitável, mas o problema aqui é que passamos 2 horas assistindo Bane conquistar poder apenas para vê-lo se tornar o cachorrinho de colo dela no último minuto. Se Talia tivesse sido uma ajudante sorrateira que trai o Batman e permite que Bane continue a luta, não haveria problema. Mas apresentá-la como a grande vilã e a mente por trás de tudo mina tanto o personagem de Bane quanto a história como um todo. O fato de Bane ser morto por uma personagem secundária de maneira cômica só piora, o que adiciona um insulto a esse filme. Agora, um bom exemplo de vilões bem construídos. Pouca gente viu esse filme e menos ainda leram o livro que ele se baseia. Mas como você sabe, aqui eu gosto de jogar luz a joias escondidas. Então vamos olhar para um chamado Harry Potter e a Pedra Filosofal. Provavelmente você não conhece, é sobre um garoto bruxo que vai para uma escola de magia. Ele se vê envolvido em um grande mistério. É um material muito subestimado, mas aqui temos a primeira entrada da série Harry Potter, onde aprendemos que Harry sobreviveu ao ataque do bruxo das trevas Voldemort. Esse sujeito assassinou os pais do garoto, mas só deixou nele uma pequena cicatriz. E desde aquele dia, Voldemort está desaparecido e a comunidade bruxa tem medo até de pronunciar seu nome. No presente, Harry frequenta Hogwarts e encontra vários personagens em comuns, incluindo o excêntrico professor Quirrell e o hostil professor Snape. Mais tarde, Harry descobre um objeto mágico chamado Pedra Filosofal que pode conceder imortalidade. Ele e seus amigos ficam preocupados que a pedra possa ser usada para ressuscitar Voldemort, e após presenciarem vários acontecimentos estranhos, Harry se convence de que Snape trabalha para o Lorde das Trevas. Então, no clímax do filme, Harry obtém a pedra e descobre que na verdade é o professor Quirrell que é o vilão. Ele descobre que Snape vinha tentando proteger Harry o tempo todo. Agora, Harry precisa enfrentar o professor, que na verdade serve de hospedeiro para o enfraquecido Voldemort. Voldemort oferece a Harry o poder de ressuscitar seus pais, mas o garoto recusa a oferta e derrota seu maior inimigo. Isso funciona porque Voldemort é estabelecido como o vilão supremo desde o início, enquanto aguardamos para descobrir se Snape o serve. Depois, temos a reviravolta que o professor é o verdadeiro servo maligno e que Snape parecia culpado porque investigava muito de perto. Que também descobrimos que Quirrell vinha agindo como hospedeiro de seu mestre. Isso possibilita uma batalha final convincente, onde o jovem e inexperiente Harry derrota uma versão enfraquecida de seu maior inimigo. Então isso permite um final feliz e ainda promete um conflito maior no futuro. Agora, o segundo tipo de vilão mal construído é o vilão da lógica quebrada. Esse aqui é o vilão que faz planos sem sentido ou toma decisões ilógicas. E ainda assim, esses planos e decisões funcionam, apenas porque o roteiro quer que funcione. É assim. A história não pune o vilão por ser estúpido. E isso geralmente é resultado de motivações quebradas ou mal resolvidas. Por causa disso, a falta de conflito significativo, falta de sofrimento e falta de teste de valores para o herói. Falamos disso nesse vídeo aqui em cima no card. É a diferença de heróis bem construídos e mal construídos. Para um exemplo de vilão mal construído
Vamos para Guerra dos Mundos agora, o mais novo, 2025. Guerra dos Mundos é sobre uma invasão alienígena contada por meio de videochamadas, clipes de notícias e reações do Ice Cube. Cube trabalha para o Departamento de Segurança Interna e espiona todo mundo, inclusive seus próprios filhos. Então os alienígenas invadem e logo descobrimos que eles estão aqui para devorar nossos dados. Não sei por que os alienígenas querem dados, eu não sei que benefício isso lhe ia trazer e por que não forçam as pessoas a produzir mais dados, mas tipo, eles matam pessoas nesse filme porque eles não querem que a gente continue por aqui para gerar mais fotos no Facebook, mais fotos de gato no Instagram, sei lá. Por que prejudicar sua própria fonte de alimento? Isso não faz sentido. Agora, os alienígenas não são os únicos vilões estúpidos aqui. Também temos um maníaco chamado Donald Briggs. Ele é o diretor do Departamento de Segurança Interna e anos atrás criou um programa de vigilância chamado Goliath, sabendo que isso atrairia os alienígenas para a Terra. Por que um secretário de segurança faria isso? Ele queria violar a privacidade de todo mundo porque é um controlador obsessivo, assim como o personagem do Ice Cube. Beleza, isso até dá uma boa dinâmica de herói e vilão aqui, mas quando os alienígenas invadem, tudo isso desmorona. E Briggs embarca num trem tipo de loucura, velho. Em vez de reagir de forma apropriada ao fato de que os alienígenas estão destruindo seu mundo, ele simplesmente parece se divertir com o apocalipse e se dá tapinha nas costas por ter causado isso. Não há lógica nisso, não faz sentido. O personagem está quebrado. O filme está quebrado. A gente que assiste fica quebrado. Esse filme é ruim porque as ações e motivações do vilão existem apenas para manter de pé o enredo sem cérebro. O diretor Briggs é agressivamente estúpido. Uma coisa é ser controlador, mas não dá para agir como se tudo tivesse ótimo quando o mundo que você quer controlar está sendo destruído. Vilões péssimos. Filme péssimo. Agora, falando em Alien, vamos dar um bom exemplo aqui de um vilão bem construído, Aliens: O Resgate. Aqui a gente tem uma coleção semelhante de vilões. Por um lado a gente tem os mortais xenomorfos, eles infestam uma colônia de terraformação, capturam colonos e os usam para se reproduzir. Depois, quando os fuzileiros espaciais chegam e passam a representar uma ameaça, os xenomorfos lutam para sobreviver. Também temos um vilão humano na figura de Carter Burke. Ele é um representante escorregadio da corporação de Weyland-Yutani, que deseja criar armas a partir dos xenomorfos. Burke é uma estrela em ascensão dentro da empresa e ele está disposto a fazer o que for preciso para lucrar com os alienígenas. Ellen Ripley, por sua vez, está determinada a eliminar o xenomorfo. No passado, como você deve ter assistido, ela viu o xenomorfo massacrar os seus amigos. E agora, ela se alia a Burke quando ele promete que irá destruir as criaturas. No entanto, mais ou menos na metade do filme, ela descobre que Burke ordenou que os colonos recuperassem ovos de xenomorfo para pesquisas de armas biológicas. Mais tarde, Burke tenta soltar um par de facehugger contra Ripley e uma jovem garota na esperança de engravidá-las para que os embriões alienígenas pudessem ser contrabandeados de volta para a Terra. Ele então tenta encobrir suas ações mentindo e tentando assassinar, e finalmente encontra um destino fatal na mão das próprias criaturas das quais tanto queria lucrar. Isso funciona porque, antes de tudo, os xenomorfos são consistentes e críveis em termos de suas motivações básicas, porque isso os torna um inimigo aterrorizante e permite a criação de um vilão humano que é ainda pior. O terceiro tipo de vilão mal construído é o vilão pouco convincente. Esse é o vilão subdesenvolvido que não parece uma ameaça real. Pode sofrer de caracterização mal feita, suas escolhas e ações podem soar forçadas, as motivações são mal elaboradas ou pouco realistas e a dinâmica herói-vilão pode ser fraca. Um exemplo disso é o vilão de O Espetacular Homem-Aranha 2. Esse é aquele filme em que a gente tem 3 supervilões em uma única história, porque o estúdio esqueceu que outro filme do Homem-Aranha já havia cometido o mesmo erro menos de uma década antes. Então, embora todos os 3 vilões sejam mal desenvolvidos à sua maneira, o que eu quero destacar aqui é o Duende Verde, também conhecido como Harry Osborn. Harry nem sequer é mencionado no primeiro filme, e em vez de introduzir seu personagem aqui com paciência e cuidado, o roteiro decide acelerar sua trajetória de filho enlutado a lunático assassino. Agora, no início descobrimos que seu pai, Norman, sofre de uma doença genética rara, então Norman morre depressa para que Harry possa se sentir mal e aprender que ele também logo morrerá da mesma doença, mesmo sendo 30 anos mais novo que o pai. Mas espere, há boas notícias. Ele só precisa do sangue do Homem-Aranha para criar uma possível cura. Então, há uma notícia ainda melhor. O melhor amigo de infância de Harry
Harry é o Peter Parker, que por acaso tira fotos do Homem-Aranha. Não é ótimo quando você está morrendo de uma doença misteriosa e seu melhor amigo de infância tem acesso fácil à cura? Enfim, os dois caras passam um tempo juntos e falam sobre como são grandes amigos, embora o diálogo e as interações entre eles não demonstrem isso. Mais tarde, o Homem-Aranha se recusa a ceder seu sangue, temendo que isso transforme Harry em outro Homem-Lagarto, e isso força Harry a procurar outra solução. Com a ajuda de Electro, Harry invade os laboratórios da Oscorp para se injetar com veneno de aranha perigoso. Isso quase o mata, mas de alguma forma há um traje especial ao alcance que consegue reverter os efeitos da injeção fatal e transformá-lo em um super vilão. Nesse ponto, o filme corre para encerrar suas 923 linhas narrativas diferentes. E depois que Peter e Gwen derrotam Electro, Harry aparece e deduz que o Homem-Aranha e Peter Parker são a mesma pessoa. Captura Gwen, a leva até uma torre do relógio e a mata. Peter então desiste de ser o Homem-Aranha por 5 minutos e o filme termina com uma pista de que o Duende Verde se juntaria ao Rhino na continuação que nunca aconteceu. Tão ruim. Isso é ruim porque Harry é subdesenvolvido e apressado. Sua história é uma que deveria ter se desenrolado ao longo de pelo menos 2 filmes, mas em vez disso, não teve tempo para respirar. Sua relação com o pai, sua amizade com Peter, sua luta contra a doença, sua queda no vilanismo e sua decisão de sequestrar Gwen são todos apressados a ponto de nada ser crível. O maior problema, porém, é a amizade, ou a falta dela, entre Peter e Harry, porque o roteiro quer que a gente acredite que os dois têm uma rica história juntos, mas a interação dos dois é superficial, e a relação depende de um background que nunca é mostrado pra gente sustentar isso. Aí o resultado, Harry parece jogado na trama, ao invés de ser uma parte significativa da vida de Peter. Como não compramos a conexão herói-vilão, é difícil você aceitar a transformação de Harry nesse vilão caractual. Agora um exemplo de um vilão bem construído. Santino D'Antonio em John Wick capítulo 2. Santino é um chefe de crime que quer conquistar um assento na alta cúpula. Para isso ele precisa que sua irmã morra e contrata John Wick para matá-la. Assim como Harry Osborn, Santino não foi introduzido no primeiro filme, mas ele tem um histórico como protagonista. Santino fez um favor a John no passado e agora é hora de cobrar a dívida. Então John inicialmente recusa e Santino destrói sua casa antes de forçá-lo a sair da aposentadoria. John então parte em missão para matar a irmã do Santino e depois disso o Santino trai o John e coloca uma recompensa por sua cabeça. John então caça Santino e o encontra no Hotel Continental, onde assassinatos são proibidos. Mas nesse ponto John já foi levado ao limite e quebra as regras para eliminar seu inimigo. Isso funciona porque, embora Santino não apareça no primeiro filme, nós acreditamos em sua relação com John por causa de como os personagens interagem entre si. Santino procura John como um pedido, John recusa. Santino explode sua casa como punição. Isso nos diz muito sobre Santino como personagem, muito sobre o relacionamento deles e finalmente muito sobre a mitologia dentro desse universo narrativo. E embora Santino não tenha tanto tempo de tela no meio do filme, seu impacto sobre a trama é constante. Primeiro, John precisa encontrar e matar a irmã. Depois, Santino ordena o assassinato de John e por fim, John precisa caçá-lo. E o interessante em Santino é que ele representa as regras da sociedade subterrânea. Ele é um ótimo personagem de construção de mundo, porque traz as regras até a porta de John e o pune por ignorá-las e o desafia a violar o código. Finalmente, Santino leva John ao limite, forçando-o a tomar uma decisão que muda sua vida para sempre. O quarto tipo de vilão mal construído aqui é o Senhor Autodestruição. Esse é o vilão competente que desmorona por causa de uma escrita descuidada. O vilão começa poderoso e imponente, toma boas decisões estratégicas, mas à medida que a trama se aproxima da conclusão, ele comete erros idiotas que permitem ao herói derrotá-lo. E isso desperdiça um vilão potencialmente grandioso e enfraquece as conquistas do herói. Para olhar isso, vamos para o Superman 2025. Esse filme apresenta uma versão inicial e excelente do Lex Luthor, retratando como inteligente, como estratégico, implacável em conseguir o que deseja, e a prioridade número 1 dele é destruir o Superman. Durante a primeira metade do filme, vemos Lex executar um plano em que ele e seus capangas espancam e manipulam o Superman enquanto tentam localizar a Fortaleza da Solidão. Lá, Lex encontra uma gravação que revela que os pais de Superman queriam que ele se tornasse o próximo Gengis Khan e conquistasse o planeta. Lex usa isso para destruir sua reputação. Mais tarde,
após sequestrar o cachorro do Superman, Lex o atrai para uma rendição e consegue o que queria, mais ou menos, no meio do filme. Ele então aprisiona Superman em um universo de bolso e para garantir que o herói não possa escapar, Lex chantageia o Metamorfo para criar Kryptonita. Mas antes de matar o Superman, ele precisa obter certas informações dele. Então Lex ameaça um civil e o mata de forma chocante. Esse foi o momento em que pensei que o filme se tornaria grandioso, mas em vez disso, foi a partir dali que ele desmorona até a conclusão. A próxima coisa que Lex faz, e lembre-se, Lex é obcecado por Superman, é deixá-lo sem vigilância, sem motivo algum, confiando apenas que o Metamorfo vai manter a sua palavra. Lex diz que vai encontrar outra pessoa para torturar, mas em vez de mandar um de seus inúmeros capangas fazer isso, ele mesmo vai embora e Superman escapa pouco depois. Na cena seguinte, a gente vê o Lex tendo um surto no estilo Kyle Ren ao reagir à notícia da fuga. E em vez de bolar uma solução inteligente para recapturar seu inimigo, ele decide destruir Metrópolis para atrair o Superman de volta. Mais tarde, há uma batalha entre o Superman e o clone controlado por Lex, e depois que Krypto, o cachorro, devora várias câmeras voadoras do Lex, ele tem outro surto. Dessa vez, ele admite ao seu maior inimigo que sente inveja dele, e faz isso diante de seus subordinados mais leais. Esse vilão, que parecia promissor, termina o filme tendo um ataque de pelanca e sendo atacado por um cachorro em tom de comédia. E isso é muito ruim, porque Lex desmorona no meio da história. Ele começa como um vilão friamente competente, obcecado em eliminar o Superman, e depois de capturá-lo, deixa sua maior conquista sem vigilância. Ninguém sabe por quê. Se você é obcecado por algo e consegue pôr as mãos nisso, você se afastaria? Você deixaria sem segurança? Especialmente quando você tem dezenas de pessoas para dar ordens. E a parte triste é que há uma solução simples aqui. Nesse ponto da história, Lois e seu Incrível estão tentando resgatar o Superman. Tudo o que seria necessário é fazer com que eles criassem uma distração que chamasse a atenção de Lex e desse a Superman a oportunidade de escapar. Mas em vez disso, o que acontece é que Lex convenientemente desaparece só para a trama andar. Pior ainda, após a fuga, Lex passa o resto da história saindo dos trilhos, porque apesar de ter estudado Superman pacientemente durante anos, como diz o filme, ele se perde. E eu entendo que isso seja um grande revés para Lex, mas um grande vilão responderia levando o desafio, não se desfazendo pelo resto da história. Então isso acaba tornando as conquistas do Superman pouco impressionantes. Além disso, Lex não cria desafios ou dilemas significativos para o Superman durante a batalha final. No meio da história, durante o que acredito ser a cena mais forte do filme, Superman enfrenta uma escolha brutal: ou sacrificar vidas humanas ou sacrificar informações valiosas. E ele sofre muito com isso. E eu esperava que o filme entregasse um dilema semelhante mais adiante, mas em vez disso, o final é apenas uma sequência colorida em CGI, onde Superman só voa por aí e vence. Para um bom exemplo de vilão bem construído, vamos aqui para Annie Wilkes. Já falamos dela antes no vídeo, por ela ser uma fã obcecada que sequestra seu autor favorito e a força a escrever um livro que ele odeia. Assim como Lex, Annie é instável e obcecada, mas o caminho dela rumo à autodestruição é construído de um jeito que torna a dinâmica herói e vilão envolvente ao longo de toda a história. No começo, Annie faz o papel de enfermeira benevolente que quer ajudar o Paul a se recuperar. Só mais tarde, Paul percebe que está preso na casa dela e então tenta enganá-la, mandando-a buscar coisas de que ele precisa para escrever. Sempre que ela sai, ele se arrasta pela casa em sua cadeira de rodas e tenta escapar, mas suas tentativas de fuga falham e Annie percebe, punindo-o por cada tentativa. Ao longo do filme, ela vai ficando cada vez mais instável mentalmente e começa a cometer erros que atraem um policial até sua porta. Quando o policial chega, Annie esconde lá o autor favorito dela no porão, mas Paul encontra uma maneira de alertar o policial. E isso leva a uma tragédia, e depois de assassinar o policial, Annie declara que vai matar Paul e também a si mesma, mas Paul ganha mais tempo prometendo a ela a parte final de seu novo romance. Ela cai na armadilha e ele lança um ataque final contra sua fã obcecada. Depois de recuperar suas forças ao longo do filme, ele a ataca com sua máquina de escrever e os dois travam uma batalha feroz até a morte, da qual Paul sai vencedor. E isso funciona muito porque a obsessão de Annie por Paul é convincente, porque é consistente. Ela o mantém refém, ela o obriga a escrever um livro e se torna cada vez mais vilanesca quando o pega tentando escapar. Há também uma forte dinâmica herói e vilão. Paul a engana ela para tentar fugir e ambos se enfrentam explorando a fraqueza um do outro. A eventual autodestruição de Annie resulta do isolamento, da instabilidade mental e da falta de recursos. Diferente de Lex, ela não tem uma equipe de subordinados
iluminados em quem confiar. Ela tá sozinha, velho. Isso significa que não pode vigiar Paul 24 horas por dia. Mesmo depois de cometer esses erros críticos, ela continua sendo uma ameaça legítima e dá a Paul a luta de sua vida no final. Agora me fala, quem você acredita serem os piores vilões que existem e quem são os melhores? Comenta aqui, me fala. Obrigado por assistir até aqui. Valeu!